Vamos seguindo agora, vamos direto então para a nossa redação do esporte. Eu quero chamar agora ao vivo o Caio Muniz, porque o final de semana foi bastante movimentado, o Brasileirão tem novo líder, Goiás atingiu uma marca super importante, Vila Nova, Atlético, você tem muita coisa hoje, né, Caio? Boa tarde para você. Boa tarde, Jordevar. Tá recheada a minha participação hoje. Tem Série A, tem Série B, tem muito assunto pra gente falar. Então vamos começar pela Série A. O jogo que aconteceu no sábado, o Atlético foi derrotado. Mais uma derrota, Jordevar. Dessa vez pro Palmeiras, normal esse resultado no estádio Antônio Ascioli. O Dragão perdeu por 1-0 para a equipe paulista. E aí o que acontece? Essa vitória do Palmeiras, ela mudou totalmente a classificação do campeonato. Porque o Botafogo foi derrotado não, o Botafogo empatou dentro de casa com a equipe do Vitória. E aí com o empate do Botafogo, que já vinha tropeçando nas últimas rodadas, e a vitória do Palmeiras diante do Atlético, o Palmeiras assumiu a liderança faltando 3 rodadas para o final do campeonato. E olha, ainda tem o confronto direto entre as duas equipes, que vai acontecer no estádio do Palmeiras. Então, faltando apenas 9 pontos em disputa, o Palmeiras assume a liderança e fica com uma condição muito vantajosa para conquistar o inédito tricampeonato do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético tem uma renda boa, aí 1 milhão, né? 1 milhão, muito dinheiro, o público foi bom no Antônio Ascioli, torcida do Palmeiras lotou a parte dela, torcida do Atlético também compareceu, surpreendeu, né? O time tá rebaixado já, mas os torcedores do Dragão também compareceram até em maior número do que a torcida do Palmeiras, e aí o Atlético leva essa bolada, mais de R$1 milhão, é a segunda maior renda do Atlético na Série A, perde apenas para aquele jogo no Serra Dourada, a primeira rodada contra o Flamengo, que foi mais de R$4 milhões. O Caio, tem time goiano aí que parece que fez uma campanha melhor do que o Santos na Série B, que foi o campeão da Série B. É time goiano que fez isso, é? É, Jordevar, time goiano sob o comando do Wagner Mancini. O Goiás ontem encerrou sua participação na Série B com vitória. E é uma sequência absurda, positivamente. 7 vitórias consecutivas. Em nenhum dos jogos o Goiás teve a defesa vazada. Finaliza a competição na 6ª colocação com 63 pontos, a 1 pontinho só do G4. E aí o Mancini encerra essa passagem no Goiás, ele não vai ficar no clube, com 63,33% de aproveitamento. Um aproveitamento maior do que o Santos, que foi campeão da Série B. Então o trabalho do Mancini é espetacular no Goiás. Não foi possível acesso porque o estrago foi muito grande anteriormente com o Márcio Zanardi. E aí o Goiás surpreende a todos, né? O Mancini não fica para a próxima temporada. Mesmo com esse trabalho bom, vai sair do Goiás. O Jair Ventura deve ser o próximo técnico do Clube Esmeraldino. Ou seja, o Goiás tinha condição de subir. Tinha condição de subir, ficou comprovado com o Mancini agora. Se ele chega um pouquinho antes, o Goiás teria subido, ou se tivesse ali, talvez 1 rodada, 2 rodadas a mais, além daquele jogo contra o América, que o Goiás teve 2 pontos ali furtados, né, pelo árbitro Caio Max. Parece que o Vila Nova está colecionando derrotas, por Paysandu? Vila Nova virou freguesaço do Paysandu. O pessoal antigamente brincava que o Vila Nova era freguês dos clubes daqui de Goiânia, nos clássicos. Só que o Tigrão vem dando jogo duro para os rivais aqui em Goiânia. E o novo pai do Vila Nova virou o Paysandu, rapaz. O Paysandu esse ano são 3 vitórias e um empate contra o Vila. Ganhou a Copa Verde, tirou aí 4 pontos do Vila na Série B. O Vila Nova foi derrotado na despedida ontem por 2-1, encerra a Série B na 9ª colocação. E aí, o ponto alto deste último domingo, envolvendo o jogo do Goiás, foi exatamente essa briga pelo acesso, que foi emocionante. Terminou com Santos, Mirassol, Ceará e Sport na Série A. E aí nós temos um material com os detalhes dessa luta alucinante pela vaga na Série A. Vamos conferir. Pelo acesso, 4 times chegaram na última rodada disputando 3 vagas. E foi o Mirassol que largou na frente contra a Chapecoense. Yuri Castilho abriu o placar para os donos da casa. Resultado que garantia o acesso da equipe paulista. O Mirassol chegou a ampliar com De La Torre, mas o gol foi anulado. Enquanto isso, em Recife, Sport e Santos empatavam em 0-0. Até que Lucas Lima, em cobrança de pênalti, abriu o placar para o Leão. E depois ele de novo, Lucas Lima ampliou para o Sport. Lei do ex em dose dupla. O Leão chegou ao terceiro com Diego Pituca, que fez contra. Mas o VAR entrou em ação e anulou. Para colocar emoção, o Santos diminuiu o marcador com gol de Wendel. O Sport ainda desperdiçou o pênalti com Barleta,
mas o 2-1 estava garantindo a vaga na Série A. Isso porque em Campinas o Guarani estava segurando o Ceará. O 0-0 no placar deixava o Vozão por mais um ano na Série B. Em Goiânia, o 0-0 estava sendo suficiente para o Novo Horizontino conquistar o acesso. Com a igualdade no placar, até o segundo tempo, Neto Pessoa perdeu um gol incrível, que seria o gol do acesso. E aí veio o castigo. Paulo Baia, o artilheiro esmeraldino, marcou para o Goiás. Gol muito comemorado pelo Ceará, que até tinha marcado com Eric Puga, mas o VAR anulou. O Vozão não conseguiu furar o bloqueio do Guarani e a derrota do Novo Horizontino em Goiânia salvou a equipe cearense. Após o apito final nos jogos, o seguinte cenário. Em Recife, Sport 2, Santos 1, com as duas equipes na Série A do ano que vem. Em Mirassol, os donos da casa venceram a Chape por 1-0 e garantiram acesso. Já no Brinco de Ouro, 0-0, que foi o suficiente para colocar o Ceará na Série A de 2025, graças ao resultado na Serrinha. Goiás 1, Novo Horizontino 0 e a equipe paulista fora do G4. Pois é, Jordevai, a Série B terminou assim, nós temos a classificação para ver como ficou a tabela. Olha aí, o G4 terminou dessa forma. Santos campeão, líder, 68 pontos, o Mirassol na segunda colocação, 67, o Sport em terceiro com 66 e o Ceará fechando o G4 com 64. O Novo Horizontino fez 64 pontos e mesmo assim não conseguiu subir. O Goiás, sexto com 63 e o Vila Nova lá na nona colocação com 55 pontos. Que eu olhei ali, Caio, nessa tabela aí, 1 ponto separou o Goiás praticamente da Série A. 1 pontinho, Jordevai. Eu fiz as contas. Se tivesse roubado aquele jogo do América lá, tinha subido. Pois é, se fossem os 2 pontos do América, tinha 65 pontos, estaria dentro do G4. Eu fiz as contas, o Goiás desperdiçou ao todo na Série B 51 pontos, 114 pontos disputados, 63 pontos conquistados, portanto, 51 pontos que se o Goiás tivesse conseguido ali 1 ou 2 a mais, estava na Série A. Mais alguma coisa? Por hoje é só, Jordevai. Nem tanto, você trabalhou muito, né? Valeu.